Um zelador comum, um galpão abandonado e uma descoberta que mudou tudo. Carlos pensava que seria apenas mais um dia de trabalho, até que se deparou com algo que estava escondido por décadas. O que você faria se estivesse no lugar dele? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Carlos empurrou a porta enferrujada, que se abriu com um rangido alto. A poeira encheu o ar enquanto ele avançava para dentro do escuro galpão abandonado. Sua lanterna piscava, lançando sombras estranhas nas paredes. O chefe dele havia dito que ninguém entrava naquele lugar há 25 anos, e parecia que ele estava certo. Caixas quebradas e lonas antigas estavam espalhadas pelo chão, e o ar estava denso com o cheiro de mofo. Carlos já tinha limpado alguns lugares complicados antes, mas aquele parecia diferente. Havia um frio estranho no ar. Enquanto ele se aprofundava no galpão, sua lanterna iluminou algo incomum. Uma longa fileira de lonas cobrindo o que pareciam ser carros. O coração dele disparou. Ele arrancou uma das coberturas e lá estava um carro antigo, uma valiosa BMW, impecável, intocada pelo tempo. Carlos deu um passo para trás, surpreso. Eram 11 BMWs da série 34, perfeitamente alinhados, como se estivessem esperando para serem levados para uma concessionária. Carlos deixou o esfregão cair e pegou o telefone. "Preciso que você venha até aqui agora", ele disse com a voz trêmula ao falar com o proprietário do galpão. Aquele não era um trabalho de limpeza comum, e ele definitivamente não se achava a pessoa certa para aquela tarefa. Carlos nunca imaginou que teria grandes conquistas na vida. Cresceu em um pequeno bairro no interior do estado. A vida era simples. A família dele não era pobre, mas também não vivia com conforto. O pai trabalhava em uma fábrica têxtil, enquanto a mãe fazia faxina nas casas das famílias mais ricas da cidade. Carlos nunca foi um aluno brilhante e, com 16 anos, desistiu da escola, convencido de que seu futuro estava ligado a trabalhos pequenos e manuais. A vida que levava não era fácil, mas era honesta, e isso era o que seus pais mais valorizavam. Ele arrumava empregos temporários ao longo dos anos, fazendo de tudo, desde consertar carros antigos até varrer o chão de fábricas. Mas nada durava muito tempo. Quando completou 30 anos com pouco a mostrar por tantos anos de trabalho árduo, Carlos se viu trabalhando como zelador. Não era um trabalho glamouroso, mas pagava as contas. A empresa tinha contrato com algumas indústrias da região, lidando com tudo, desde a limpeza de escritórios até a remoção de móveis antigos em prédios que estavam fechados há décadas. Carlos não era do tipo que reclamava. A vida o havia derrubado mais de uma vez e ele aprendeu a manter a cabeça baixa e se concentrar na tarefa à frente. O pouco orgulho que ainda tinha vinha de fazer bem seu trabalho. Ele era confiável e isso era o suficiente para garantir que o contratassem. No dia em que recebeu a ligação sobre o antigo galpão, Carlos pensou que seria apenas mais um serviço. O dono da propriedade tinha recentemente adquirido o prédio abandonado e precisava limpá-lo. Os detalhes eram escassos, mas não parecia complicado. O galpão estava intocado há 25 anos, mas pelo que Carlos entendeu, havia sido um local de armazenamento para diversos bens antes de cair em desuso. Ele imaginou que encontraria um monte de caixas esquecidas, prateleiras cobertas de poeira e talvez alguns roedores correndo pelo lugar. Nada que ele não tivesse visto antes. O local ficava nos arredores da cidade, escondido atrás de matagais crescidos e antigos complexos industriais. Quando Carlos chegou ao local pela primeira vez, a visão do prédio decadente não o surpreendeu. A estrutura era enorme, seus tijolos desbotados e vigas de metal enferrujadas mostravam o desgaste do tempo. Ervas daninhas cresciam nas rachaduras do pavimento e a porta de entrada estava tão enferrujada que Carlos teve que usar toda a sua força para forçá-la a abrir. Enquanto ele empurrava a porta com um rangido alto, sua mente voltou à infância.
Lembrou-se de quando seu pai o levou a um antigo pátio de carros usados, cheio de veículos empoeirados que já haviam passado de seus dias de glória. Ele sempre sonhou em ter um BMW. A memória era tão real, o pai de Carlos apontando para um BMW, dizendo como era o auge da engenharia em sua época. O sonho sempre esteve fora de alcance, mas o pai dele falava como se ainda fosse possível. Carlos admirava o brilho nos olhos do pai ao falar sobre a possibilidade de, um dia, ter um carro assim. Mas sonhos como aquele nunca se realizavam para pessoas como eles. A lembrança do pai, que já estava encurvado pela idade e ainda trabalhando para pagar as contas, pesava na mente de Carlos enquanto ele caminhava pelo galpão. Havia algo quase poético sobre a conexão que ele tinha com aqueles carros, mesmo que não percebesse na hora. De volta ao presente, a lanterna de Carlos piscava sobre o chão empoeirado e as pilhas de caixas. O silêncio era quebrado apenas pelo som de seus passos, ecoando pelo espaço vazio. Havia algo inquietante naquele lugar. Ele já tinha limpado prédios abandonados antes, mas aquele parecia diferente. O ar estava pesado, como se as paredes guardassem segredos há muito tempo esquecidos. Carlos não era um homem supersticioso, mas enquanto avançava para dentro do edifício, não conseguia se livrar da sensação de que algo estava à sua espera. Ele afastou esse sentimento, dizendo a si mesmo que era apenas a escuridão, a poeira e o isolamento pregando peças em sua mente. Mas isso foi até sua luz captar a borda de algo coberto por uma lona. A curiosidade falou mais alto e quando ele puxou a lona, se viu diante de um BMW da série 34, exatamente como o que seu pai havia mostrado anos antes. Ele prendeu a respiração. O carro estava em perfeitas condições, como se estivesse congelado no tempo. A pintura brilhava sob a fina camada de poeira e os pneus pareciam novos, sem nenhum sinal de desgaste. O coração de Carlos batia forte no peito. Aquilo não era possível. Carlos rapidamente varreu o ambiente com sua lanterna, iluminando mais lonas. Um por um, ele foi puxando as coberturas, revelando outro BMW, depois mais outro e mais outro. Ao todo, eram 11 BMWs da série 34, perfeitamente alinhados em fileiras, aparentemente intocados pelo tempo. Era como se alguém os tivesse estacionado ali há 25 anos e nunca mais tivesse voltado. A mente de Carlos começou a correr, tentando entender como aqueles carros poderiam ter ficado ali por tanto tempo sem que ninguém soubesse. Por que foram deixados para trás? E mais importante, por que ninguém tinha retornado para buscá-los? Aquele não era um galpão comum. Havia algo estranho, algo inquietante sobre toda a situação. Ele precisava que o proprietário viesse imediatamente para ver o que tinha descoberto. Depois de desligar o telefone, Carlos sentiu um arrepio descer pela coluna. A descoberta era impressionante, mas havia algo nela que não o deixava confortável. Era tudo perfeito demais, intocado demais. O mistério sobre por que aqueles carros haviam sido deixados ali em tão boas condições o atormentava. Enquanto ele permanecia ali, rodeado pelos BMWs silenciosos, Carlos não conseguia se livrar da sensação de que havia tropeçado em algo muito maior do que apenas um trabalho de limpeza. Dentro de poucos dias, a descoberta de Carlos se espalhou como fogo. O que começou como uma descoberta silenciosa e estranha em um galpão esquecido, rapidamente se tornou um grande acontecimento, primeiro no estado, depois em todo o país. O desconhecido zelador se viu no centro de uma tempestade midiática, com repórteres e curiosos invadindo o local para ver a misteriosa fila de carros de luxo. Autoridades chegaram ao galpão para inspecionar os carros, confirmando que cada um estava em perfeito estado, preservados como se tivessem sido estacionados no dia anterior. Não havia ferrugem nas carrocerias, nenhum desgaste nos pneus, e os motores, uma vez checados, funcionavam suavemente, como se nunca tivessem sido usados. O mistério de como eles ficaram intocados por 25 anos intrigava a todos, alimentando ainda mais as especulações. As teorias começaram a surgir quase que imediatamente, enquanto as pessoas tentavam entender aquele enigma. Uma das explicações mais populares que ganhou força foi que os carros haviam sido comprados por um ex-político influente,
um ministro estadual, durante a década de 90. A história dizia que ele encomendou os carros para serem usados por membros de alto escalão do governo estadual, como símbolo de modernidade e avanço. No entanto, a história tomou um rumo inesperado. Muitos dos políticos da época preferiam os carros da marca Mercedes-Benz, que eram vistos como um símbolo de status e poder, considerados superiores a BMWs, apesar de serem também de alta qualidade. Com uma frota cara que ninguém queria usar, o político ordenou que os carros fossem guardados em um local discreto, fora de vista e da memória. Com o tempo, o galpão foi esquecido e o ex-ministro, aposentado da vida pública, levou consigo o segredo dos BMWs. Outra teoria, mais polêmica, sugeria que os carros haviam sido escondidos por uma organização criminosa local. O boato era de que uma gangue notória dos anos 90 havia contrabandeado os BMWs, pretendendo usá-los para atividades ilegais, talvez como veículos de fuga ou para o transporte de mercadorias de alto valor. Outros ainda especulavam que eles faziam parte da frota de uma empresa de turismo clandestina que pretendia transportar VIPs pelo país antes que a operação fracassasse, deixando os carros para apodrecer. À medida que aquelas histórias circulavam, a vida de Carlos mudou da noite para o dia. Ele deixou de ser o zelador quieto que trabalhava sozinho, limpando locais esquecidos, para se tornar o homem que encontrou um mistério de proporções internacionais. Jornalistas batiam à sua porta diariamente, tentando conseguir entrevistas, enquanto as redes sociais explodiram com publicações sobre ele. As pessoas comentavam sobre como alguém tão comum como Carlos poderia ter feito uma descoberta tão significativa. No entanto, nem toda a atenção era positiva. Algumas pessoas começaram a questionar por que Carlos tinha chamado imediatamente as autoridades, em vez de mover os carros discretamente e manter a descoberta em segredo. Muitos acreditavam que se Carlos tivesse mantido o achado sob sigilo, poderia ter vendido os carros por fora e ganhado uma fortuna. Houve até quem o acusasse de ser ingênuo. Não acredito que ele simplesmente ligou para o proprietário do galpão. Escreveu um comentarista online. Ele poderia ter sumido com milhões. Outro disse: típico, encontra algo assim e corre direto para os policiais. Eu teria ficado quieto. Por outro lado, muitos elogiaram Carlos por ter feito a coisa certa. Se os carros realmente pertenciam ao governo ou estavam ligados a alguma atividade criminosa, ele poderia ter se metido em um grande problema ao tentar vendê-los. Não é como se ele nunca tivesse considerado pegar ao menos um daqueles carros. Carlos pensou. Ele ponderou a possibilidade de levar um dos BMWs para casa. Imaginando o rosto de seu pai ao receber o carro com o qual sempre sonhou, Carlos ainda assim conseguia imaginar a decepção nos olhos do pai. Seu pai jamais aprovaria um ato de desonestidade, e Carlos não suportava a ideia de desapontá-lo. Além disso, Carlos nunca esperava que algo assim pudesse acontecer. Na verdade, ele nunca imaginou que um trabalho tão simples pudesse lançá-lo sob os holofotes. A verdade é que ele não se importava com o dinheiro, nem estava em busca de fama. Tudo o que ele queria era entender como aqueles carros puderam ficar ali tanto tempo, intocados, enquanto o mundo continuava lá fora, além das paredes decadentes do galpão. Com o passar dos dias, as teorias só aumentavam, mas a verdadeira origem dos BMWs continuava envolta em mistério. Alguns acreditavam na teoria do político, afirmando que se lembravam de rumores sobre uma frota abandonada quando ele ainda estava no cargo. Outros estavam convencidos de que a teoria da gangue fazia mais sentido. Afinal, como carros tão valiosos poderiam ter sido escondidos sem que ninguém os tivesse reivindicado? Apesar de toda a especulação, nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Carlos, por sua vez, participou de algumas entrevistas, mas logo se afastou dos holofotes. Carlos era um homem reservado por natureza, e a súbita atenção o deixava desconfortável. No entanto, ele não conseguia escapar dos comentários que o seguiam. Pessoas nas ruas o reconheciam, algumas vezes parando para perguntar sobre a descoberta, outras apenas o observando enquanto ele passava, como se esperassem que ele revelasse algum grande segredo sobre os carros.
O que mais incomodava Carlos era como algumas pessoas o tratavam como se fosse um tolo. Elas não entendiam por que ele não tinha aproveitado a situação. Para muitos, era como se ele tivesse encontrado um tesouro enterrado e o entregado às autoridades sem pensar duas vezes. Mas para Carlos, a ideia de vender os carros, ou o pior, ficar com eles para si, nunca passou pela sua cabeça. Havia algo estranho naqueles carros, algo que parecia melhor deixar intocado do que mexer. Com o galpão sob a vigilância das autoridades locais e de historiadores, ele se tornou um ponto de interesse. Turistas começaram a visitar o local, curiosos para ver a agora famosa frota de BMWs. Pessoas começaram a se perguntar se outros tesouros esquecidos poderiam estar escondidos em galpões e fábricas abandonadas pelo país. Nos meses que se seguiram, o mistério dos BMWs permaneceu sem solução. No entanto, os carros acabaram sendo colocados à venda em um leilão. Colecionadores ricos de todo o mundo disputaram ferozmente, fazendo com que os valores alcançassem muito além das expectativas iniciais. O proprietário do galpão, grato pela honestidade de Carlos, decidiu recompensá-lo. Não foi uma fortuna enorme, mas era mais do que Carlos jamais sonhava receber, uma quantia que permitiu a ele iniciar seu próprio negócio de limpeza. Com o dinheiro, Carlos fez algo que sempre sonhou: aposentou seu pai da fábrica têxtil. Foi um gesto simples, mas que significava o mundo para a sua família. Seu pai finalmente pôde descansar, sabendo que o filho havia se saído bem. Carlos abriu sua própria empresa de serviços de limpeza, que cresceu de forma constante ao longo dos anos. Embora ele nunca tivesse se interessado pela fama, sua história se tornou um símbolo de honestidade e integridade. Ele não precisava de muito, apenas o suficiente para viver uma vida confortável, ajudar sua família e permanecer fiel a seus princípios. Pela primeira vez na vida, Carlos sentiu-se verdadeiramente satisfeito. Olhando para trás, sabia que tinha feito a escolha certa, mesmo que alguns ainda questionassem sua decisão. Para ele, a paz de espírito valia mais do que qualquer riqueza. A descoberta dos BMWs continuava sendo um mistério, mas ele estava em paz com isso. O galpão e os carros se tornaram uma espécie de lenda local, uma história que seria contada por muitos anos, mas que nunca deixaria de ser intrigante. Com o passar do tempo, Carlos continuou a trabalhar em sua empresa, sempre com discrição e honestidade, ganhando a confiança de clientes e amigos. O mundo parecia ter voltado ao normal para ele, mas a história do galpão e dos BMWs jamais seria esquecida. Ela foi registrada nos jornais, discutida em programas de TV e se tornou assunto de conversas casuais em bares e reuniões de família. Para muitos, a descoberta de Carlos foi apenas um evento curioso. Para outros, foi uma lembrança de que, mesmo em situações tentadoras, os valores e a ética devem prevalecer. Eventualmente, os BMWs, considerados itens de colecionador, ganharam destinos diferentes. Alguns foram parar em museus, exibidos como curiosidades de uma época em que o país começava a abrir suas portas para o comércio internacional. Outros foram comprados por colecionadores particulares que pagaram fortunas para ter um pedaço da história misteriosa. Carlos, por outro lado, continuou a viver sua vida de forma tranquila. Nunca mais voltou a entrar em um galpão abandonado, mas o impacto daquela experiência o acompanhou para sempre. Ele se tornou um exemplo para os mais jovens de sua comunidade, um símbolo de que fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando, ainda vale a pena. Sua empresa prosperou, e ele conseguiu empregar pessoas de sua própria cidade, oferecendo oportunidades para aqueles que, assim como ele, só precisavam de uma chance. Anos depois, o galpão foi demolido, dando lugar a um novo empreendimento. Mas a história dos BMWs e a descoberta de Carlos permaneceram como uma lenda urbana, um mistério que nunca foi totalmente resolvido. Para Carlos, isso não importava mais. Ele tinha encontrado algo muito mais valioso do que aqueles carros: a confiança de sua família, a admiração de seu pai e a paz de ter feito o que era certo. No fim das contas, a verdadeira riqueza que Carlos obteve não estava nos carros ou no dinheiro,
mas na certeza de que tinha vivido de acordo com seus princípios. E por mais que o mistério dos BMWs nunca fosse totalmente desvendado, ele sabia que, ao agir com integridade, havia deixado um legado para sua cidade e para sua família. O que você faria se encontrasse um tesouro escondido em um lugar abandonado? Você acha que faria a escolha certa mesmo diante de uma grande tentação? Já se viu em uma situação onde a honestidade parecia não ser a opção mais fácil? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.